queria te ouvir um pouco sobre como é que o senhor entende esse peso neste momento, diante de tudo que a gente já viveu até aqui, do que está sendo julgado e do que parece que vai ser o desfecho jurídico aí do julgamento. Ele é só mais um capítulo do bolsonarismo ou ele encerra de alguma maneira e nos encaminha para um pós-bolsonarismo? Boa tarde. Boa tarde. Então, temos diversas coisas aqui e talvez o mais interessante seria começar pela própria final do voto do ministro Alexandre de Moraes, quando ele mencionou diversos episódios da história do Brasil, né? Mencionou o episódio do Dom Pedro I fechando a Constituinte, mencionou o episódio do golpe de 30, foi provocado, né, em relação a 1932 pelo Flávio Dino, mencionou depois 64, mencionou o AI-2, mencionou o AI-5. Então, a gente vê o seguinte: o Brasil tem uma longa tradição de golpes de Estado, atentados contra o Estado Democrático de Direito, atentados contra a independência do Poder Judiciário, né? E ele, na verdade, então, o significado político é esse. É a primeira vez, na verdade, que pessoas que tentaram organizar um golpe de Estado, voltando ali em 1823, né, até agora, é a primeira vez que, de fato, isso é julgado pelo Poder Judiciário, né? Sim, teve golpes que foram impedidos, teve golpes que foram descontinuados, teve pessoas que foram presas, mas usar os instrumentos do Estado Democrático de Direito para punir aqueles que tentaram organizar um golpe é, na verdade, a primeira vez na história do Brasil, tem um significado enorme. E o senhor acha que o Brasil está pronto para essa lição, para absorver esse significado, ou o fato de que ainda há tantas pessoas convencidas de que este julgamento é uma perseguição política, é fruto de um processo puramente político, deve contaminar essa lição ainda por muito tempo? Olha, nós vivemos um momento extremamente importante, mas dentro de uma sociedade muito polarizada entre democracia e não democracia, entre forças democráticas e forças não democráticas, e a gente tem que reconhecer que existe essa polarização. Vimos as manifestações do último domingo, o discurso do governador de São Paulo, outros discursos de outros governadores, como de Minas, um pouco antes, né? Então a gente sabe, sabemos que existe uma proposta de anistia na Câmara dos Deputados, né? Então, ainda assim, se a gente olhar o conjunto, a novidade é o julgamento. Porque que teve proposta de anistia, imagina, por exemplo, Juscelino Kubitschek enfrentou 2 rebeliões armadas, né? E acabou, né, Aragarças e Jacareacanga, né? E anistiou os revoltosos de todas as duas. Uma delas, uma rebelião militar que durou diversas semanas, com a aeronáutica, dizendo que ameaçando, inclusive, bombardear partes aí do nosso país, né? Então, isso não é novo, né? Vamos pensar mesmo 32, vamos pensar o golpe de Estado de Getúlio Vargas, a maneira, vamos dizer, pouco democrática como a democracia foi restabelecida pelas Forças Armadas com a deposição de Getúlio Vargas, a eleição de um militar. Nada disso é novo, né? Essa, infelizmente, é a história do Brasil, uma história permeada de golpes. Acho que o final do voto do ministro tentou mostrar exatamente isso, né? O que é o novo? O novo é o Estado Democrático de Direito tem as condições de se defender e irá se defender.
Essa que é a novidade. Professor, a respeito dessa divisão do Brasil entre democracia e não democracia, que é uma coisa bastante impressionante, até mas, de fato, o conceito de democracia para muita gente é muito líquido, né? Eu estava acompanhando aqui no nosso chat as opiniões a respeito disso, e a fala do ministro Moraes, ela foi bastante didática, né? Eu acho que entre os ministros ali, ele já tem uma carreira política pregressa, então ele está habituado a explicar decisões, a explicar fora de um juridiquês, né? Então eu achei o voto dele bastante didático, né? Uma linguagem bem simples, bem direta, apesar de longo, porque precisava ser, mas apresentou ali mensagens, provas que ele achava importante para a construção do raciocínio. Isso faz alguma diferença nessa divisão? Porque a impressão que eu tenho é que qualquer coisa que ele falasse ali, dependendo do espectro político em que a pessoa se encaixa, faria sentido ou não faria sentido, assim, mas que a impressão que eu tenho é que as pessoas não estavam ouvindo, de fato, o que ele estava dizendo, né? Que isso, ele foi didático ali, mas não necessariamente ele atingiu essas pessoas com o raciocínio dele. Como é que o senhor acha que a gente resolve isso, né? Porque é um julgamento que está todo mundo olhando, mas parece que também está todo mundo já partindo de um pressuposto de que ou o ministro está errado ou ele está completamente certo, né? Como é que se faz para essa análise acontecer de uma forma mais coerente também? Tá, não, essa é uma questão muito importante. O que eu acho é o seguinte, a peça da Procuradoria-Geral da República, né, é uma peça muito boa, né, assim, muito completa, né, por exemplo, isso que o ministro também se referiu ao final, né, assim, de que houve atos executórios, né, foi essa palavra que ele utilizou, né, se a gente pensar nesses atos executórios, né, que ele mostrou, que foram, em geral, coordenados pelo general Mário Fernandes, né? Era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, mas era o ex-comandante das Forças Especiais, né? Que ficam estacionados no estado de Goiás, e ele colocou ali pessoas, né, dos chamados Kid Pretos, né? Que é como chama as Forças Especiais, elas operaram ali, né? E aí, então, assim, essas evidências são muito importantes, né? Porque assim, não é o ministro acha que teve golpe, o ministro Alexandre de Moraes acha que teve uma tentativa de golpe, não. A Procuradoria-Geral da República coletou provas materiais muito significativas, né? Compras de telefones celulares em Goiânia, a movimentação dessas pessoas para Brasília no dia 14 e 15 de dezembro de 2022, né? Foi capaz de localizar o telefone celular dessas pessoas do lado do apartamento funcional do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, tudo isso são provas materiais muito contundentes, não tem a ver com achar ou não achar, né? Como também a chamada minuta do golpe, né? Que não foi só escrito e o Bolsonaro leu e falou, eu gostaria muito, mas não vou fazer, não. Né? Isso também foi muito bem colocado pelo Procurador-Geral da República, né? O presidente, que é um superior hierárquico dos comandantes em chefe das Forças Armadas, apresenta a minuta do golpe para eles, né? Isso, na verdade, coloca o golpe em movimento. Então, nós temos, sim, provas empíricas, e as provas empíricas são muito importantes. Agora, a dúvida permanece sobre o quão convincente é o voto para a opinião pública, né, professor? Não só... Porque, assim, o papel do relator é oferecer um voto que os seus colegas ministros seguem ou não, ou divergem, né? Então, o voto dele é base do julgamento, mas neste caso, né, em casos de extrema relevância e de extrema atenção do público, como é este, também tem este papel de ajudar a contar essa história, né? Contar a história que esse relator entende que é a que está mais bem comprovada, né? Porque ele contrapõe acusação e defesas e fala, olha,
com as provas, com tudo que foi ouvido até aqui, que foi colhido até aqui, o que eu entendo que aconteceu é isto aqui e é por isso que voto assim e assado. E aí os demais colegas acompanham ou divergem. Para a opinião pública não tem o compromisso de votar junto com o relator ou não, mas tem, neste caso, tem também uma questão de convencimento de uma parte da população e do público. O senhor acha que, tirando os engajados ou os viciados em notícia aqui e política como nós, isso pode acontecer, isso chega às pessoas de uma forma convincente ou não dá para saber, a gente vai saber nas eleições, talvez? Não, então, temos aqui diversas questões, né? Hannah Arendt dizia o seguinte, que o ato de julgar, ele é importante por diversos motivos, né? Um deles porque ele é exercido em público, né? Isso que a gente acabou de ver, né? Então, assim, claro que tem todos os elementos técnicos, né? Eu mesmo não sei o artigo aqui, né, que o ministro falou diversas vezes, né? O 359L, o 359M. Isso. Claro, são dimensões completamente técnicas, vamos dizer, do direito penal, do direito criminal, mas nós temos as dimensões públicas do ato de julgar, né? Uhum. Eu acho que elas tiveram em exercício hoje, né? Ou seja, as pessoas vão ouvir argumentos. Claro que nós vivemos numa sociedade que não é simplesmente um certo jogo de argumentos. As pessoas também elas já estão pré-posicionadas no Brasil de hoje. As pessoas estão pré-posicionadas. Imagina, por exemplo, a Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte fez uma moção de repúdio ao ministro Alexandre de Moraes ontem, né? Uhum. Então, você imagina o nível de pré-posicionamento, né, que existe em diversos setores da sociedade brasileira em relação, seja ao ex-presidente, seja em relação ao ministro. Ainda assim, o julgamento tem uma dimensão pública de convencimento e é importante tudo isso que aconteceu nele para uma parcela da população brasileira. O Brasil, hoje em dia, está dividido em 3 partes, né? Existe, vamos dizer, 30% de bolsonaristas, tem 30% de anti-bolsonaristas e tem 30% de independentes. Os independentes, especialmente, vão querer ouvir os argumentos. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comando não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.